Olá, meu aluno, tudo bem? Vamos dar sequência à nossa aula sobre ácidos nucleicos. E eu vou falar hoje sobre o RNA. Na aula anterior, nós falamos de DNA. Então, um complementa o outro, só para você não misturar, tá bom? Antes, você pode me perguntar por que eu estou com essa camisa. É a camisa da Enza, da Escola Estadual Nossa Senhora Aparecida, onde eu tenho um carinho, uma gratidão muito grande pela escola e sempre uso a camisa, tá bom? Então, vamos lá. O que significa ácidos nucleicos? Ácidos nucleicos. O que significa ácido ribonucleico? Se ácido desoxirribonucleico significa DNA, ácido ribonucleico significa RNA. Existem as bases nitrogenadas. Nós aprendemos isso na aula anterior sobre DNA. Quais são as bases nitrogenadas do RNA? Eu tenho a adenina, eu tenho a citosina, eu tenho a uracila e eu tenho a guanina. Se você prestou atenção na aula anterior, você vai observar que qual é a única que está faltando aqui? Seria a timina. Então eu já vou decorar, eu já vou entender. Apareceu a timina, é DNA. Apareceu a uracila, é RNA. O resto, as outras três é igual. Professor, tem alguma regrinha para eu separar isso? Você usa alguma coisa? Eu sempre, né, isso aí vai na individual de cada um, eu sempre uso o R aqui como regra. Uracila vem de RN, então R, 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 R. Então, se tem um R, RNA de uracila, é a única coisa que eu posso definir para você, é isso, tá? Outra coisa importante, se o DNA é fita dupla, é uma fita dupla helicoidal, o RNA é uma fita simples. Então aqui eu tenho o que? As letras que significam as bases nitrogenadas de forma simples. O que acontece aqui? Qual é a função do DNA e qual é a função do DNA, do RNA? O DNA é ele que dá a informação genética da célula, as características hereditárias. Mas quem que faz todo o trabalho é esse mocinho aqui chamado RNA. Então, o DNA, ele estrutura tudo, mas quem faz o trabalho, quem transcreve é o RNA. E essa transcrição, ou seja, essa mensagem que o DNA codificou na tua célula, é o RNA fazendo esse trabalho através de algo chamado transcrição. É ele que transcreve o seu código genético através de uma enzima chamada polimerase. Não posso esquecer disso. Apareceu o termo transcrição, eu estou falando de RNA, eu estou falando da enzima, de uma enzima chamada polimerase. Então, só para você entender, o DNA está no núcleo, é ele que codifica o código genético, é ele que dá suas características hereditárias, mas quem que faz todo o trabalho é o RNA. Através do que? Ele transcreve o que o DNA quer dizer através de uma enzima chamada polimerase. Existem 3 tipos de RNA, com funções diferentes. Quais que são esses 3 tipos? O RNA transportador, o RNA ribossômico e o RNA mensageiro. Então, olha, eu já sei que é ele que dá as informações para a célula. DNA produz, mas quem faz todo o trabalho é o RNA. É como se fosse patrão e empregado. DNA é o patrão, RNA é o empregado. Existem 3 tipos de RNA: transportador, ribossômico e mensageiro. O que esse RNA transportador faz? Ele transporta aminoácidos. Ele transporta os aminoácidos aonde? Para o citoplasma. Aminoácido é o que forma proteínas. Nós vamos aprender melhor na síntese proteica. Existe o RNA ribossômico dentro do núcleo. Ele forma ribossomos. Lembra qual é a função dos ribossomos na síntese proteica? Qual é a única organela presente em todas as células? Não são os ribossomos? Isso acontece no núcleo. E o RNA mensageiro que leva a mensagem, que também acontece no núcleo. Então, primeira coisa, apareceu o termo núcleo quando se fala de ácidos nucleicos, eu vou entender que
A formação dos ribossomos acontece no núcleo. A formação, a mensagem levada acontece no núcleo. E a transportação dos aminoácidos acontece no citoplasma. Então, o que eu vou entender aqui? Primeiro, as bases nitrogenadas. Aqui eu tenho a uracila. Segundo, a função do RNA. É como se ele fosse o patrão. A função dele é transcrever o que o DNA quer através de uma enzima chamada polimerase. Existem 3 tipos de ribossomos. O transportador, que transporta aminoácidos, o ribossomo, que forma os ribossomos, e o mensageiro, que leva essa mensagem. Tá? E outra coisa importante, fita simples. Já o DNA é fita dupla. Olha, eu quis fazer essa atividade como até parte da matéria para você ter um entendimento sobre isso daqui, tá? Então vamos lá. Olha, primeira coisa, isso aqui é o quê? É DNA. Adenina se liga a timina, base polipirídica. Citocina se liga a guanina. Então olha para você ver essa atividade aqui, que é uma atividade que caiu no vestibular, e se não me engano até no PET. Posso estar equivocado, mas parece que tem uma atividade dessa ou parecida no PET, que é o material do Estado em época de pandemia, nos estudos tutorados. A molécula de RNA obedece à sequência de DNA. Olha aqui para você ver que coisa interessante. Molécula de RNA obedece à sequência do DNA. Por que ele obedece à sequência? Patrão mandou, empregado obedeceu. RNA obedece à sequência do DNA. Quem que é o patrão? O DNA. Quem que é o empregado? O RNA. Se a sequência do DNA aí me deram a sequência do DNA. TCGTAA. É uma sequência do DNA. Então é como se ele tivesse aqui, ó, com essa sequência. Qual seria a sequência do RNA? Qual que seria essa sequência aqui? Muito aluno vai lá e erra esse tipo de questão, principalmente vestibular. E você do PIS tem que ficar muito atento, porque pode vir como questão aberta. O que o aluno faz? Ele vai lá e escreve assim, ó. Ele sabe que a ausência aqui, quando eu falo em RNA, a ausência da timina, pega essa timina aqui e substitui por U e copia o resto normal. Não é isso. Eu estou perguntando qual seria a sequência do RNA. Então, o que eu tenho que entender aqui? Quando eu falo de DNA, aqui é uma sequência de DNA. Eu vou montar minha sequência de RNA. Olha, a timina, ela não existe no RNA, mas ela existe no DNA. A timina não está ligada à adenina? Então, olha, eu estou montando a sequência do meu RNA. Vou colocar aqui até aqui de baixo. Ó. Então, a timina não liga a adenina? A adenina existe no RNA. Ó, porque ela existe. A citocina não se liga à guanina. Então, o que vai acontecer no lugar da citocina? Eu vou colocar a guanina. A guanina não se liga à citocina. Então, no lugar da guanina, eu vou colocar citocina. A timina, de novo, não liga à adenina. No lugar da timina, eu vou colocar o quê? Adenina. A adenina não liga à timina. Agora está a questão. A adenina liga a timina, mas a timina não existe no RNA. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar o U de uracila. A adenina não liga a timina, mas eu estou falando de RNA. Então, não tem adenina. Desculpa, não tem a timina. Se não tem a timina, o que eu vou colocar? A uracila. Montei a minha sequência. Então eu não posso esquecer a respeito disso. Não é substituir a letra T pela letra U. Não. É você olhar o que uma está ligando a outra e a partir disso montar sua base de RNA obedecendo a sequência do DNA. Então aqui, se você for analisar, tudo isso daqui tem no DNA. O T tem, o C tem, o G tem, o A tem. Tudo isso daqui tem no RNA. O A tem de adenina, o G tem de guanina, o C tem de citocina e o U tem de uracila. Então é isso. Tenho certeza que você entendeu. Isso aqui não é difícil, mas tem que estudar. Tem que estudar, tem que ver as videoaulas, tem que ler o PDF, tem que anotar as coisas importantes. Tem o mapa mental que eu sempre envio para você também no PDF.
Então você tem que estar atento a tudo isso, tá? Vamos fazer 2 atividades baseadas nisso aqui agora. Agora vamos fazer os nossos 2 exercícios. Primeiro, o RNA é um ácido nucleico de fita simples e há uma base exclusiva dele. Então a informação do exercício. Marque a alternativa que indica essa base. Se você pegou o início da aula, eu disse que a única forma o William, usei para decorar, para entender isso aqui, é que o RNA tem uracila, tem esse R de uracila, que é a mesma coisa deste R de RNA, ácido ribonucleico, tá? Então a única forma que eu usei para entender, para não esquecer. Então o resto é igual, adenina, citosina, uracila, a timina, né, no caso está no lugar da uracila, e ali vai. Então, qual seria a resposta correta? Qual é a única base que tem no RNA que não tem no DNA? A resposta correta é a letra C, é a uracila. Um tipo de RNA leva aminoácidos para formar proteína até os ribossomos. Exercício, atividade que nós já estudamos. Tanto em sabemos o que é aminoácidos, porque estudamos proteínas, sabemos o que são as proteínas e estudamos ribossomos lá em organelas citoplasmáticas. Então, um tipo de RNA leva aminoácidos para formar proteína até os ribossomos. Qual é esse RNA? Então, o mensageiro, mensagens. O ribossômico, ele forma ribossomos. Então, qual que é o RNA que ele leva esses aminoácidos? É o RNA transportador. Então esse leva pode ser interpretado por transportar. Então quem que transporta esses aminoácidos para formar proteínas até os ribossomos? É o RNA transportador. Agora é sua vez. Estou te aguardando as suas atividades para correção.